Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Metroviários terminam a greve, mas só voltam a trabalhar amanhã em BH. Já os petroleiros vão retomar as atividades, mas mantendo o estado de greve. Motoristas ainda encontram dificuldade para abastecer nos postos da capital e da grande BH. Caminhoneiros reclamam que redução no preço do combustível ainda não chegou às bombas. Polícia Civil vai ao comércio fiscalizar aumento abusivo nos preços. As consequências econômicas e políticas da greve dos caminhoneiros é o assunto do nosso comentarista Orion Teixeira. No futebol, vamos falar da rodada do final de semana para América, Atlético e Cruzeiro. E se você gosta de aproveitar toda boa chance de comer bem, vamos te contar os detalhes do Restaurante Wiki. Mais informações sobre estas e outras notícias a partir de agora. Depois de 4 dias de greve parcial, os metroviários da capital decidiram em assembleia voltar a trabalhar, mas alegam que não têm condições de retomar as viagens hoje. Portanto, somente amanhã os trens voltam a rodar durante todo o dia. Quem foi trabalhar de metrô na manhã de hoje ficou sem saber se teria dinheiro para voltar para casa, já que a passagem do metrô custa menos que a metade da tarifa do ônibus. Quem conseguiu chegar nas estações de metrô de BH entre 5h30 e 9h30 da manhã garantiu a ida ao trabalho. Já a volta é para voltar para casa. Até o momento eu não tô sabendo não, viu, moça? Eu vou pegar o coletivo, né? A passagem é praticamente o dobro, né? Aqui eu gasto 15 minutos para ir em casa. O outro eu gasto mais de 40. Eu sempre ando no metrô, que eu acho mais barato, e é perto da minha casa, eu pego na estação São Gabriel, como lá perto. Estima-se que 350 mil pessoas já tenham sido afetadas pela operação parcial do metrô durante essa semana. Segundo a CBTU, o prejuízo aos cofres públicos já chega a R$1.200.000. Na última quarta-feira, cerca de 48.400 pessoas passaram pelas 19 estações, o que representa 25% a menos do total de passageiros diários. É que com o metrô funcionando apenas 4 horas por dia, a solução para muita gente foi ter que enfrentar ônibus lotados. Vai ficar bem difícil para as pessoas voltarem para casa à tarde. A opção é pagar mais caro pelo ônibus, né, que vem mais lotado ainda com essa greve. Esperar com paciência, pedir em Deus, porque dos políticos não pode esperar nada. Os metroviários entraram em greve na última segunda-feira. O motivo principal, segundo o Sindimetro, seria a indefinição patronal em relação às negociações salariais de 2017 e 2018. Mas, após a assembleia realizada hoje, os trabalhadores decidiram suspender a greve, já que o Tribunal Superior do Trabalho marcou o julgamento do dissídio do ano anterior. Os trens voltarão a circular normalmente na madrugada deste sábado. Começou a valer hoje a medida do governo federal que obriga os postos de combustíveis a repassar para as bombas o desconto de 46 centavos no litro do diesel. Isso vale para o combustível que for entregue a partir desta sexta-feira. Os postos serão fiscalizados e aqueles que não oferecerem o desconto ao motorista poderão ter atividades suspensas e pagar multa. Na capital mineira, as filas estão menores, mas ainda são vistas em quase todos os postos onde há combustível. Os motoristas ainda precisam ter muita paciência. Está menor, sim. Com certeza diminuiu bastante, viu? Neste posto, acabaram os 15 mil litros de combustível que haviam chegado pela manhã. A previsão de abastecimento era para o fim da tarde. O problema é que eu estou sem gasolina para voltar para casa. E desde manhã que eu estou aqui, já rodei, agora diz que tem previsão que vai chegar, né? Até umas 6, 7 horas e eu não sei, estou aqui, né? Sem saber o que fazer. Como o abastecimento em Minas não está normalizado e a procura é grande, os preços ainda estão altos. Na minha observação, aumentou bastante. Não é uma coisa assim de tipo 30 centavos, 40 centavos, não. Tem posto aí com R$2 a mais, R$1,50 a mais. Esse ali de cima mesmo, R$2,50 a mais no preço da gasolina. A determinação de reduzir o preço do diesel nas bombas ainda não está sendo cumprida em muitos estados. Em nota, a Minaspetro, que representa quase 4.400 postos de combustível, informou que recebeu centenas de ligações de revendedores denunciando que as distribuidoras não estão repassando desconto de 46 centavos por litro de óleo diesel. A Minaspetro pediu ajuda ao Procon para que os postos não corram o risco de terem as atividades suspensas ou tenham que pagar multas que podem
podem chegar a até 9,4 milhões de reais. Neste posto, o dono informou que repassou para o consumidor apenas 20 centavos de desconto, porque foi o que recebeu da distribuidora. Irregularidade que gera reclamação entre os caminhoneiros. Sebastião mostra a nota fiscal e diz que pagou quase a mesma coisa do que antes da greve. Eu não sei se é a distribuidora ou posto de gasolina que o desconto não chegou para o caminhoneiro. Desconto que faz diferença para o Edivan, que gastou mais de R$2.000 para colocar 500 litros de combustível. Eles falam que não chegou, o óleo está o mesmo preço, daqui não pode baixar, que o governo não chegou para eles ainda. Até agora nada foi cumprido. Pode ser que ainda cumpre, mas até agora não resolveu nada. Nossa repórter Laura França e o cinegrafista Michael Stallone percorreram outros postos aqui em BH para ver como foi mais este dia de escassez de combustíveis nas bombas. Se nos últimos dias o Belo Horizontino teve que encarar grandes filas para abastecer, hoje elas estão menores. Já fui em 2 postos e esse estava o mais tranquilo e tinha gasolina. Está menor do que no início da semana. Tá? Mas mesmo assim tá dando uma agarradinha. Achei que ia ficar uns 30 minutos aqui, mas já tem 2 horas e 20 minutos. Tá fácil não. É que alguns dos 273 postos de BH continuam fechados e a venda de combustíveis em recipientes permanece proibida, mesmo que estejam certificados pelo Inmetro. A notícia boa é que o reabastecimento dos postos de gasolina de BH e região metropolitana deve ser normalizado a partir da próxima segunda-feira, segundo o Minas Petro. Já no interior, a previsão é de 5 a 7 dias. Na quarta-feira a gente recebeu 5.000 litros. Ontem recebemos 10.000 litros e hoje você chegou a 15.000 litros. Eu acredito que daqui uns 3, 4 dias já está todo mundo já abastecido, tanto os carros como os postos, aí a gente continua, o dia a dia volta ao normal. Em função da greve dos caminhoneiros que reduziu as vendas no comércio, a CDL-BH, a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, pediu que as empresas tenham mais 60 dias de prazo para recolher impostos municipais, estaduais e federais. Ofícios já foram enviados ao presidente Michel Temer, ao governador Fernando Pimentel e ao prefeito Alexandre Calil. A Polícia Civil fiscalizou hoje lojas do Mercado Central de Belo Horizonte. A ação foi planejada para coibir a cobrança de preços abusivos de produtos que, aos poucos, estão voltando a chegar às prateleiras depois do fim da greve dos caminhoneiros. Os policiais civis, em conjunto com fiscais do PROCON estadual, percorreram os corredores do mercado vistoriando os preços. Neste açougue, os valores estavam normais. O frigorífico reajustou para eles o preço da carne de porco, né? Mas esse preço da carne de porco, o reajuste nem chegou aqui para o consumidor. Nesta outra casa de carnes, o dono disse que os produtos que chegaram para ele estavam com preços praticamente normais e que por isso estava conseguindo manter os valores. O frango eu paguei R$1,30. Mas está mantendo? Está mantendo. Nesta loja especializada em condimentos, a cebola roxa estava custando R$10 o quilo. O proprietário foi questionado, mas mostrou aos policiais que o aumento estava dentro do permitido. Peguei e parei de comprar. Eu prefiro parar de comprar, não ter ela, para não ter um preço exorbitante aqui também. Você está cobrando aí no preço da semana passada. É melhor você deixar de comprar nesse momento, porque senão fica uma coisa inviável também para o negócio. Preços estabelecidos ao consumidor acima de 20% do preço de mercado, ele é considerado preço abusivo. O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe a cobrança de preços abusivos ao consumidor. Rosilane é dona de uma loja de legumes. Ela sentiu que os produtos sumiram da Ceasa e foi obrigada a comprar menos. Reduzia a quantidade que eu compro normal e trazia sim 1, 2 caixas para a loja não ficar vazia. Aqui no Mercado Central, os policiais não encontraram nenhuma irregularidade. Já em Belo Horizonte, na região metropolitana, 3 estabelecimentos foram autuados. 2 são postos de combustíveis e 1 é uma loja situada dentro da Ceasa. As ações da polícia continuam até domingo. Quem for pego praticando preços abusivos pode pegar até 2 anos de prisão, além de multa.
Chega ao fim a greve dos petroleiros aqui em Minas após as 72 horas anunciadas para a paralisação. Os trabalhadores se reuniram na manhã de hoje e decidiram que vão permanecer em estado de greve. Após o anúncio da saída do presidente da Petrobras, Pedro Parente, eles comemoraram. Essa era uma das reivindicações dos petroleiros, que também pedem a redução do preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Ivan Monteiro, atual diretor financeiro da estatal, substituirá Pedro Parente na presidência. Os 12 dias de paralisação dos caminhoneiros trouxeram consequências sérias para a população e para as empresas. A previsão do varejo se normalizar é de cerca de 10 dias. Muitos postos de combustíveis ainda estão fechados ou atendem com filas. Segundo a FIENG, as perdas para o mercado mineiro já chegam a 11 bilhões e 900 milhões de reais. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Orion, o que a gente ainda vai sentir nas próximas semanas em relação aos impactos econômicos dessa crise? Olha, Inácia, daqui para frente podemos preparar o coração, controlar as emoções e principalmente o bolso, porque a greve dos caminhoneiros vitoriosa confirmou a fragilidade do governo, incentivando aí outras categorias, outros segmentos a fazerem o mesmo. Então, para os efeitos na economia, por exemplo, para compensar a redução de 46 centavos no litro, no preço do litro diesel, o governo já sancionou a lei que vai reonerar, vai aumentar o imposto na folha de pagamento de 39 segmentos aí de setores da economia, cortando também incentivos para exportação, verbas para programa de saúde e de educação. Além disso, você sabe que a alta do petróleo, ela impacta toda a cadeia produtiva, levando aí a novos custos e repassando os custos para o consumidor no transporte de alimentos da produção, do supermercado até o supermercado e até a casa do consumidor. Enfim, numa palavra, inflação. Então, teremos que esperar, a economia já está sem crescimento, vai ser mais afetada ainda na produção. Quer dizer, a retomada que já estava difícil ficou mais complicada. Falando agora dos impactos ainda em nível nacional em relação à política, o que a greve dos caminhoneiros vai provocar e já está provocando? A primeira vítima foi a demissão do presidente da Petrobras, o Pedro Parente, que foi o pivô dessa greve dos caminhoneiros em função da sua política de reajuste diário dos combustíveis. Além disso, Inácia, temos um ano aí que é um ano eleitoral, então o governo ganha concorrência. Os presidenciáveis ficarão dando palpites todos os dias sobre o futuro da economia, o futuro do governo, enfim, deixando o governo mais ainda contra a parede. E os deputados federais e senadores que deveriam garantir a governabilidade ficarão viajando pelo país atrás dos votos da reeleição e não aprovarão com certeza medidas que sejam negativas ou desgastantes para eles. Enfim, meses difíceis virão aí. Agora, falando um pouquinho do impacto regional aqui para Minas Gerais. O governador Fernando Pimentel, ele disse nesta semana que não vai reduzir o ICMS para o transporte de cargas, porque já tinha feito isso há algumas semanas para o transporte de passageiros e que não teria condições financeiras do Estado fazer mais um corte. Você acha que a população aceita isso e que só cobra uma redução de impostos do governo federal? O governo mineiro entende que essa é uma questão exclusivamente nacional por conta da política de reajuste diário dos combustíveis da Petrobras. Enfim, a população ela quer a retomada da normalidade, da estabilidade de sua rotina. O governo mineiro registrou aí prejuízo de 90 milhões na queda de arrecadação de impostos, aí por isso chegou até a atrasar em um dia o pagamento da terceira parcela de 8% dos servidores públicos que recebem acima de R$6 mil. Agora, com certeza, a economia mineira e a economia nacional estarão no centro do debate das eleições deste ano, com dificuldades para quem já é governo. Certinho. E nós temos agora uma última questão para tratar com o Orion, que é o seguinte. Na última terça-feira, a Justiça de Minas concedeu o habeas corpus ao vereador Wellington Magalhães, que ficou preso na penitenciária Nelson Hungria por 35 dias. Ele cumpre agora a prisão domiciliar, entregou o passaporte e ainda usará tornozeleira eletrônica. A pergunta é, Orion, a Câmara ainda não decidiu se vai cassar o mandato de Wellington Magalhães. Agora, com ele solto, muda alguma coisa? Dificulta, né, Inácio? Porque se nesse período a comissão processante praticamente não andou, agora, daqui para frente, com ele solto, podendo influenciar, circular por aí, telefonar, atuar em seu favor, dificilmente alguns vereadores irão enfrentá-lo. Então, a tendência de Wellington Magalhães é ser definido o seu destino pelo judiciário, onde ele será acusado pelo desvio de recursos no período em que ele foi presidente da Câmara, em 2016. É isso. Você fica de olho e nós também. Até semana que vem. Obrigada. Um abraço. Boa noite. O governo de Minas conseguiu pagar hoje a terceira parcela do salário dos servidores que estava prevista para a última quarta-feira. O atraso foi justificado pela queda de 90 milhões de reais na arrecadação de impostos provocada pela greve dos caminhoneiros. Um recém-nascido, ainda com o cordão umbilical, foi encontrado na manhã de hoje na porta de uma casa, isso lá em Três Pontas, no sul de Minas.
Quem tem os detalhes direto da nossa redação é a repórter Luciana Viana. Luciana, a criança passa bem? Boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. A criança passa bem, foi levada para a Santa Casa de Misericórdia, São Francisco de Assis, e está sendo chamada essa criança de Moisés, um menino, Inácio. O choro foi ouvido às 6 horas da manhã pela moradora que chamou a polícia e acionou o SAMU. A criança estava tranquila, sem ferimentos, mas ainda estava com um cordão umbilical. Pesa 2,2 kg. A Polícia Militar faz rastreamento para tentar localizar a mãe da criança. A Polícia Civil e o Conselho Tutelar acompanham o caso e moradores de Três Pontas, muitos demonstraram interesse em adotar o bebê, não é? Inclusive a família que o encontrou na porta de casa, viu, Inácia? Pois é, Luciana, desejamos vida longa a esse menininho, Sim, né? Obrigada. Com muita saúde. Bom, e o Hemominas registra queda nos bancos de sangue da capital e região metropolitana e a hora é de doar, viu, gente? Segundo a instituição, com a greve dos caminhoneiros, o número de doadores caiu muito. Outras unidades estão enviando sangue para garantir o estoque aqui na capital. A fila para cadastro esteve menor na última semana. Infelizmente, nem todos que estão nela são doadores. O estoque de sangue do Hemominas em BH e região metropolitana está tão baixo que a unidade teve que recorrer ao trabalho em rede para não comprometer as transfusões e transplantes. A gente consegue remanejar estoques de uma unidade para outra unidade. Nós temos atualmente 21 unidades de coletas fixas e em quase todas elas os estoques são regulares. E aí, em aquelas unidades que não estão, a gente está trazendo o hemocomponente para que a gente tenha garantia da segurança transfusional para os pacientes. De acordo com o Hemominas, em épocas mais frias como outono e inverno, há uma redução no número de doações de sangue de até 50%. Nos últimos dias, a situação ficou ainda pior devido à greve dos caminhoneiros, o que dificultou a locomoção de doadores para chegarem até aqui, ao Hemocentro. Com o tráfego diminuído nas rodovias e com a redução da oferta de combustível, acabou que a gente teve uma série de dificuldades, né? Teve um apoio do Estado, então, para que a gente conseguisse fazer essa logística de forma segura. Cada um tem sua motivação para ajudar alguém, mesmo que esse alguém seja um desconhecido. É o que Ana faz há algum tempo, mas ela começou por uma razão especial. Eu comecei na faculdade, eu devia ter por volta de uns 20 anos. E um incentivo foi porque um colega meu precisava de um transplante de pulmão. Eu já faz algum tempo que eu dou. Hoje mesmo é porque tem uma senhora, amiga da minha esposa, que precisou e eu vim fazer a doação. Sou doadora há anos e é o mínimo que eu posso fazer por alguém. E ter as condições mínimas, né, de saúde para poder vir. É verdade. Para ser doador não basta boa vontade e amor no coração. Afinal, estamos falando de saúde. É preciso preencher os requisitos básicos. Ter boa saúde, né, pesar mais de 50 quilos, não ter consumido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, ter dormido bem na noite anterior e, em situações especiais, existe uma entrevista que vai orientar o doador se ele pode ou não doar sangue. O diretor do Hemominas cita quais os tipos sanguíneos que mais estão em falta nos bancos de Belo Horizonte e região metropolitana. Atualmente a gente está precisando de sangue O positivo e negativo, principalmente, né? E sangue A negativo. Então a gente convoca esses doadores para comparecer a uma das unidades, em Belo Horizonte ou em qualquer outra unidade da Fundação Hemominas, para fazer doação. Confira outras notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. A PM recuperou hoje, na região noroeste de Belo Horizonte, após um cerco, este carro preto que havia sido roubado. O suspeito foi preso e encaminhado para o Detran. Com ele havia uma réplica de revólver. Carreta com cebolas tombou na manhã de hoje na BR-040 em Eubank da Câmara, no sentido Rio, zona da Mata Mineira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor teve ferimentos graves e foi encaminhado para o pronto-socorro do município. Ainda não se sabe a causa do acidente. Medicamentos e insumos que estavam parados em Montes Claros, na região norte de Minas, por causa da greve dos caminhoneiros, foram transportados ontem pela Força Aérea Brasileira. A carga de 15 toneladas seguiu para hospitais de Recife e Caruaru, em Pernambuco. 3 pessoas ficaram feridas após um acidente em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na noite de ontem. Segundo a polícia, o motorista teria perdido o controle da direção após bater em uma carreta que não foi localizada. Em um dos carros havia um bebê que escapou ileso. Cisnane Nunes Carvalho foi morto a facadas nesta quinta-feira na região do Barreiro, em BH. Segundo a PM, ele teria sido agredido pelo cunhado, que não concordava com a forma como ele tratava a esposa. Rafael Rodrigues dos Santos, de 32 anos, está foragido.
No próximo domingo, eleitores de 3 cidades mineiras vão voltar às urnas para eleger prefeitos e vices. Em Ipatinga, no Vale do Aço, e em Guanhães, no leste de Minas, o registro dos prefeitos foi cassado. Em Pocrane, no Vale do Rio Doce, as novas eleições foram marcadas por conta da morte da vice-prefeita e porque o prefeito renunciou. Veja a seguir os destaques do esporte. Atlético, América e Cruzeiro jogam neste fim de semana. Você também vai ver o gol do Corinthians, que derrotou o América na noite dessa quinta-feira em São Paulo. A vacinação contra a gripe, que terminaria hoje, foi prorrogada pelo Ministério da Saúde até 15 de junho. A mudança é mais uma consequência da greve dos caminhoneiros, que afetou muito o transporte público e os atendimentos nos serviços de saúde. Em Belo Horizonte, menos de 70% do público-alvo já compareceu aos postos. E agora vamos falar de futebol. O América perdeu ontem para o Corinthians em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Nosso repórter Igor Calhan já está conosco para analisar essa partida. Boa noite, Igor. Olá, Inácio. Uma boa noite para você, todos que acompanham o Jornal Band de Minas. O Igor, o Coelho até que tentou, hein? Fez bonito, mas não conseguiu segurar o Corinthians, né? Pois é, Inácio. O América ele fez o que tinha que fazer. Era um jogo complicado, jogava contra o Corinthians fora de casa, ou seja, nunca é fácil ganhar do Corinthians lá na arena, tem o apoio da torcida, então a gente sabe realmente que era um jogo muito difícil. O América fez o papel dele, poderia inclusive, Inácio, ter voltado com um resultado melhor. Mereceu pelo menos um empate, mas acabou tomando aí, ó, o pessoal de casa vai acompanhar o gol que foi do Jadson, e não foi nenhuma grande jogada do Corinthians ou falha do América. Sabe aquele famoso bate, rebate, a bola sobrou, e o Jadson, que realmente gosta de marcar gol, acabou fazendo esse. Mas, ô Inácio, daqui a pouco a gente fala mais do América, vida que segue, nenhum resultado normal. Quer dizer que foi por pouco, né? Bom, América, Atlético e Cruzeiro vão jogar no final de semana. Começando aí pela ordem das partidas, cronológica, o Atlético vai enfrentar a Chapecoense amanhã em casa. Thiago Largue e Igor, ainda tem dificuldade sobre a escalação aí para decidir quem vai entrar em campo? Não, nenhuma dúvida, viu, Inácio? Tem uma alteração, o Adilson está suspenso, não vai jogar. O Elias foi confirmado no lugar do Adilson, algo que já era esperado, né? Então, Thiago Largue, o Inácio, o que acontece? Ele está num momento difícil. Vem de 2 derrotas, começou bem no Campeonato Brasileiro, chegou a ser líder, vem de 2 derrotas, uma bem louca, inclusive, contra o Sport, mas a gente sabe das limitações do time, então agora é um momento de calma, paciência da torcida, porque ele está ajustando a casa. Tá certo, e no domingo à tarde, o América que vai entrar em campo contra o Atlético Paranaense. O que você destaca nessa partida, Igor? Olha, Inácio, o Cruzeiro é o melhor mineiro, talvez, vive o seu melhor momento do ano, né? Pega o Ceará fora de casa, né? Ou seja, não é um jogo muito difícil, o Ceará está na zona do rebaixamento. Lembrando que o Cruzeiro, que começou devagar, diferente do Atlético, começou devagar o campeonato, conseguiu se recuperar, vem de uma vitória muito boa em casa contra o Palmeiras, era um jogo difícil, venceu por 1-0. O Mano, ainda assim, o Mano sim tem algumas dúvidas, Inácia, porque realmente ele tem um elenco recheado, né? Teve um alto investimento, ainda não se sabe se vai jogar com o Thiago Neves como um falso 9, enfim, mas olha, Inácia, eu nem diria que são boas chances, tem tudo para ganhar do Ceará e embalar no campeonato. E em relação ao América, que vai enfrentar o Atlético Paranaense, algum destaque? Não, o Rafael Moura, o Inácia, ainda é dúvida, ele não foi relacionado contra o Corinthians. Tá falando aí de uma lesão, mas a gente sabe que ele já jogou 6 jogos. Se jogar mais um pelo América, não pode ser transferido. Então tem muita especulação ainda, mas claro que a gente vai seguir acompanhando para saber o fim dessa história. Tá certo, e você volta para contar. Obrigada, viu? Valeu. E veja a seguir, restaurantes renomados de Belo Horizonte participam de um festival gastronômico que promove menus especiais com preços atrativos. Estamos de volta com um convite para você. Amanhã o programa DNA, apresentado por Paulo Navarro, vai entrevistar Eugênio Matar, que é presidente e um dos fundadores da maior empresa de locação de carros da América Latina, a Localiza. Matar também vai falar curiosidades da vida em família. O programa DNA começa às 6:50 da noite, não perca. E agora nosso assunto é gastronomia. Quem gosta dos sabores da culinária da capital tem a chance de experimentar diversos menus elaborados por chefes de cozinha renomados com preços mais em conta. Pelo menos 45 restaurantes participam da 16ª edição do Festival Restaurant Week. Pratos de dar água na boca, elaborados pelos melhores chefes dos mais renomados restaurantes da capital mineira. E você pode provar cada um deles até pela metade do preço durante o Restaurant Week, um dos maiores festivais gastronômicos do país. Eu vejo um evento assim muito bom, até porque às vezes a gente não vá porque a gente acha que é muito caro, né? Às vezes você deixa de conhecer outras culturas, né? Igual aqui a cultura italiana. Então eu acho assim, para a população é bem proveitoso.
Neste restaurante, um dos pratos vem da Itália. É um spaghetti com costellina suína, ragù de costellina suína. O tomate vem da Nápoles, da um paesino, um pequeno vilarejo que se chama Somma Vesuviana, e vai cozinhando quase 3 horas. Entre as sobremesas... O tiramisù é a famosa sobremesa italiana, uma das mais famosas sobremesas italianas, feita com queijo mascarpone importato da Itália, gemma, caffè e um pouquinho de licor. A panna cotta é uma crema chantilly cozida com a calda de morango fresco. Nesta outra casa, um dos destaques é este prato com bife de chorizo. Para a sobremesa, a casa apostou no bolo de coco com sorvete de abacaxi. A ideia pode até parecer simples, mas é surpreendente e está fazendo o maior sucesso. E por que está fazendo tanto sucesso assim, Vicente? Porque trouxemos a avó para o restaurante. Trazer aquela coisa de família, resgatar a memória afetiva que muitas vezes a gente acaba perdendo em meio a tanta correria do dia a dia. O festival vai até o dia 10 de junho. A lista com os restaurantes participantes está no site restauranteweek.com.br. Se você puder, aproveite, hein? E para fazer alguma denúncia e nos enviar vídeos ou fotos, use o BandZap 31 99 772 7663. Nós ficamos por aqui. Até segunda e bom final de semana.